Neste momento nós vamos iniciar mais esse Evangelho na quarta-feira, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso Divino Mestre, por esse dia abençoado de trabalho, agradecendo para a nossa família, nossos parentes, nossos familiares, que estão no corpo físico, que já se encontram no plano espiritual, que todos eles sejam abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo, todos as almas, os espíritos amigos e protetores de nossas vidas, que sempre estão presentes, nos acompanhando, nossos anjos protetores, nossos anjos da guarda, que ilumine a cada coração e cada mente nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nós dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos que nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. Essa noite nós vamos falar nas Escrituras, né? O nosso assunto dessa noite vai ser muito importante. É evidente que eu vou passar aqui, está escrito nas Escrituras, um pouquinho no Velho Testamento e a maior parte no Novo Testamento. É um assunto assim muito profundo, mas quero dizer que eu vou passar isso aqui com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muito amor, porque cada um vai tirar suas conclusões. Porque se Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, que é a inteligência suprema do universo, que Ele sabe o que vai acontecer conosco daqui 1 milhão de anos, né? Então, Ele sabe da nossa caminhada, sabe a nossa dificuldade, as nossas fraquezas. E esse vai ser um assunto assim, muito profundo. É bem assim, umas palavras bem difíceis assim para... Eu acho que é para chamar mesmo a atenção de todos nós. Eu vou começar a ler no Malaquias, capítulo 3, e versículos 6 a 10. Vamos que é que esse profeta... Porque esse profeta é o último livro do Velho Testamento. O último livro. Depois desse profeta do último livro, daí vem o Novo Testamento. Então nós vamos ver o que é que esse profeta está falando, né, sobre... um assunto bem delicado, mas temos que refletir. Ninguém está cobrando ninguém. Cada um faz aquilo que acha que é melhor e tem todo o nosso... Nós amamos do mesmo jeito. Do jeito que as pessoas são, do jeito que as pessoas agem. Porque nós somos irmãos. Irmãos em Cristo e Filho de Deus. Então, Malaquias ele vai assim, bem profundo no assunto, né? Ele não vai aliviar as coisas. Ele vai falar umas verdades bem profundas aqui. Mas é ele que está falando. Nós não seguimos as palavras da Bíblia? Diz que nós sempre seguimos as palavras da Bíblia, então vamos ver as palavras da Bíblia que eu estou falando aqui. Vamos lá. Malaquias fala assim: o roubo tocante aos dízimos. São palavras da Bíblia. É isso que eu estou passando para vocês. Estou passando o capítulo e versículo para vocês conferir. Todos aqueles que tem a Bíblia em casa. Vamos lá, no capítulo 6, no capítulo 3, versículo 6 a 10, agora no versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Para isso tem um motivo, para não ser consumido pela ignorância, pelo mal que fizemos. Nós não vamos deixar consumir pelo mal, jamais. Mas ele dá as regras aqui. O que nós temos que fazer? Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não o guardastes. Qual estatuto que o profeta está falando aqui? São os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos trazidos por Moisés no Monte Sinai, que foi os missionários de Jesus que trouxeram até Moisés por intermédio da mediunidade
extraordinária que esse profeta tinha, veio trazer os mandamentos para ele. E esse mandamento é perpétuo, é invariável, não muda. Nós é que temos que se encaixar e praticar esses mandamentos. E isso já está conosco há mais de 4.000 anos. Vejamos bem, nós não ainda se despertamos para os mandamentos da lei de Deus. Por isso estamos sofrendo. Nós estamos trocando as coisas materiais pela espiritual. Por isso que diz, esse estatuto tem que ser cumprido. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor de amor, nosso Deus de amor. Mas vós dizeis, em que havemos, veja bem, palavras fortes do profeta aqui, né? Dizeis que haver de tornar, né? Novamente, vamos tornar, porque quando nós conhecemos a reencarnação, nós sabemos, nós somos os mesmos ainda de lá. Jesus não falou que essa geração ia passar, essa geração, assim, tudo fosse cumprido, os mandamentos até o último ponto, até o último tio? Não vai passar esses mandamentos, nós temos que observar, guardar e praticar na sua essência. Então nós somos os mesmos de lá. E estamos voltando, e vamos voltar muitas vezes, até atingir o reino angelical, que é a nossa meta, que é a lei da evolução de Deus conosco. Vamos lá, no capítulo 8. Roubarás o homem a Deus. Veja que é forte que o profeta Malaquias está falando aqui para nós. É as palavras de Deus. Diz, nós achamos que é as palavras de Deus. Veja bem, roubarás o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Olha que forte que essas palavras do profeta, né? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês dizem que vão me roubar nos dízimos e nas ofertas. Vejamos bem. E Jesus vem confirmar tudo isso aí depois, vai ser esclarecido para nós também. Veja bem, versículo 9, continuando no capítulo 3, né? Nós temos agora no versículo 9, Malaquias, no último livro do Velho Testamento. Como maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Veja bem, nós estamos negociando uma coisa que não é nossa, né? Temos que ter um intermediário entre Jesus e nós, não existe isso. Jesus não precisa de nada de material, nada, nada. Jesus é dono de tudo isso. Tudo que nós temos aqui é de Jesus, está tudo na mão dele, é tudo dele. Então nós não temos, só pedir a ele mesmo que dê força para nós seguir as nossas metas aqui, os nossos projetos. Vamos lá para o versículo 10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento. Isso lá no Velho Testamento, o Templo dos Reis. Na minha casa, trazer todos os materiais, as coisas na minha casa, né? E o profeta fala assim, e provai nisto, diz o Senhor, Deus de amor, se eu vos não abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós as chuvas e bênçãos sem medida, o que vocês vão fazer? O templo vai ficar o quê dentro do templo? Nada escapa, morria tudo igual, porque ninguém ia levar para o templo, porque daí não chovia, não tinha onde colher nada. E daí? E se eu fechar as portas dos céus, o que vocês vão fazer com isso aí que vocês estão cobrando aí material? Nem quem cobre, nem quem dá. Vai ficar todo sem nada, com as mãos vazias. Por isso que é o cuidado que nós temos que ter, né? Ver o que nós estamos fazendo. Mateus capítulo 9, versículo 13, continuando agora, já está no Novo Testamento. Veja o que é que Deus quer de nós. O que é que Deus cobra? Não é cobra, Ele quer de nós. Nós temos que seguir essa lei. Veja bem, Deus fala assim, misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Deus não quer nada de material, porque antigamente, mais antigamente, matava as novilhas, matava a ovelha, matava tudo, e oferecia para Deus, os holocaustos. Daí chegou um tempo, até criança, eles matavam.
para sacrificar para os deuses dele. Isso era um absurdo. Deus não quer isso, Deus quer que nós amamos uns aos outros. Que doamos um para com os outros, mas doamos de amor. Com piedade, com amor no coração. É isso que Deus quer, misericórdia. Ele não quer nada material. Material não precisa. Deus vai precisar de coisa material? Se o planeta é de Jesus e dele e o universo? Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 13. Então ele fala que misericórdia ele quer, e não holocausto. Não oferta, não nada disso. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. A purificação do templo. Continuando, também está em Marcos capítulo 11, versículo 15, 18, e Lucas 19, capítulo 19, versículo 45 e 46. São os 3 apóstolos que registram essa passagem. Tendo Jesus entrado no templo, né, e todos que ali vendiam e compravam, também deu uma lição de moral nessas pessoas. Ele não bateu em ninguém. Isso é simbologia. Ele deu uma lição de moral. Jesus não ia bater em ninguém. Para que bater em alguém? Jesus é amor. Ele ensinou a disciplina. O que estão fazendo com a minha casa de oração? Vocês estão mudando para uma casa de salteadores? O que está acontecendo? Né? Vocês estão vendendo aí as coisas aqui dentro do meu templo? Né? Estão contaminando o meu templo? O meu templo é templo de oração, de caridade, de amor, não de negociata. Naqueles tempos eles recebiam e vendiam as coisas lá dentro do templo. Jogava, vendia, fazia de tudo. Jesus ficou muito admirado. Mas o que estão fazendo, gente? E disse-lhe, está escrito, a minha casa será uma chamada casa de oração, que é a nossa casa do cristianismo, é a casa de oração, sem interesse nenhum material. Vamos se doar de oração. Vós, porém, transformais em coveiro de salteadores. Caramba, que forte, né? Palavra da Bíblia. Veja bem, são palavras disciplinadoras, chamando nós à responsabilidade. O que você está fazendo na terra? Você veio para fazer o que na terra? Ajudar os pobres, os estropiados, os famintos, os doentes. É isso o nosso papel na terra, de toda a humanidade, independente de religião, de qualquer coisa. Mas, então vamos lá. Também no Mateus capítulo 22, 17 e 22, Mateus capítulo 22, versículo 17 e 22, questão do tributo. Jesus confirmando de novo o que nós tínhamos que fazer aqui. Qual o propósito de nós estarmos aqui na terra? O que nós tínhamos que fazer? Vejamos bem. E também está em Marcos capítulo 12, versículo 13, 17, Lucas 20, capítulo 20, versículo 20 e 26. Vamos começar no 17, vai até o 22. Vamos lá. Na verdade, vai até o 26. Então vamos lá, no capítulo 17. Diz-nos, pois, o que te parece? Perguntando para Jesus, os discípulos que foram até ele. É lícito pagar a tributa a César ou não? Dá para entender o que é o atributo a César? É o nosso imposto, que nós pagamos hoje para o César, que não é pouco. Nós sabemos disso. Nunca pagamos tanto imposto como estamos pagando agora. Mas a César, são os governos, né? Vejamos bem, é isso que estão pedindo. Daí Jesus falou, veja bem, dizeis, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Versículo 18, continuando. Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu os cobradores de impostos. Por que me experimentais, hipócritas?
Vem me atentar aqui, vem me testar aqui, por quê? Versículo 19. Mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário. E lhe, daí continua no 20, e lhe perguntou, de quem é esta infringes e inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Paga os impostos, tem que pagar, nós pagamos de tudo. Nada que nós temos aqui é nosso, tudo está em imposto. Se não pagar, eles tiram de nós, da casa, carro, qualquer coisa, temos que pagar esses atributos. Né? Naquele tempo a moeda era denário, hoje é real, nossa moeda corrente de hoje. Tem o dólar, tem vários países e vários tipos de moeda. Então nós temos que pagar com a moeda de hoje, do país. Então nós temos que pagar a César com o nosso dinheiro corrente, que é o real. E Jesus não tinha dinheiro, porque ele nunca se envolveu com dinheiro. O que ele fez? Pediu para Pedro, Pedro, vai lá no rio e pega um peixe. Dentro desse peixe tem essa moeda que eles estão me cobrando aqui, traz aqui. Foi lá, pegaram o peixe, abriram o peixe, pegaram as moedas, que eram os denários do César lá. Veja como Jesus era fantástico. Agora leva e dá a César, que é dele. Mas que é de Deus é de graça. Não confunda uma coisa com a outra. Não confunda. Porque a coisa mais triste que tem é quando a política se envolve com religião. Nunca deu certo no planeta Terra, gente. Nunca deu certo. Só deu encrenca, deu guerra, deu confusão, distinção, separação. Tudo em nome da religião. E não vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa que quer seguir a política, ele tem que deixar a religião de lado e vai seguir a política e deixa a religião. Religião com política não dá certo. Nunca deu. Nunca morreu tantas pessoas na Terra em guerra religiosa. A guerra mais sangrenta do planeta Terra foi religiosa, no tempo das cruzadas, na Idade Média, do paganismo. Então a gente veja que nunca deu certo. Vocês nunca vão... Difícil um espírita, um cristão espírita que vai entrar em política. Se entrar, pode largar a mão. Ele pode abandonar o cristianismo, porque ele vai cumprir o que lá? Não dá. Não dá para servir dois senhores no tempo só, no momento. Serve a Deus ou a mamão. Serve a política ou serve a Deus. O que você quer? Não podemos cobrar. Se cobrar, perdemos todo o nosso tempo aqui na Terra e vamos ser duramente punidos quando nós deixarmos o corpo físico. Já passei por essa experiência. Já tive biografia das minhas existências passadas, sofri muito por isso, por ganância. Nunca ajudava um pobre, nunca ajudava ninguém, eu só queria encher meus bolsos. E paguei um preço muito alto no mundo espiritual. Eu tinha vergonha, não podia nem pensar em Jesus lá, porque eu tinha vergonha, que eu usei o nome dele para negociar aqui na Terra, gente. Pense bem a responsabilidade que nós temos. Hoje nós já estamos entrando no terceiro milênio, gente. A tecnologia está aí, para desvendar todos esses mistérios aí para nós. Vamos continuar ainda aqui um pouquinho. Mateus capítulo 23, versículo 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do cedro e dos frutos, né? E tende negado os preceitos mais importantes, que é os mandamentos de Deus, que é a lei de justiça. Lei de justiça é os 10 mandamentos da lei de Deus, gente. Não tem outra lei de justiça dos seus 10 mandamentos. Está de capa a capa na Escritura, está em toda a obra espírita. Como que nós vamos negar? Os Espíritos Superiores trazem os mandamentos para nós, no primeiro capítulo do Evangelho, ou nós não lemos,
ou não entendemos, ou não fazemos questão, nem de ler, nem de entender. E ficamos aí arrumando desculpa para as coisas. Mas não tem como. Nós temos que praticar essas leis. Pode levar milênio, a pressa é nossa. Deus não tem pressa, Ele dá o livre-arbítrio. Vai, meu irmão, vai trabalhando, vai acertando as coisas, vai evoluindo, vai crescendo, vai desenvolvendo. Essa é a meta, essa é a lei. São leis de Deus, que não mudam. Os mandamentos não mudam. Não mudam. As constituintes humanas mudam, porque são leis transitórias, que estiram dos 10 mandamentos. Mas daí tem que ir renovando, porque não, tem que cumprir as leis, né? Então vejamos bem. O que é que ele fala mais? Ele fala forte, né? Porque vocês dão o dízimo hoje não precisa nem ter fruto para dar o dízimo, hoje já pega o dinheiro vivo. Não quer nem saber de negociar nada, já pega o dinheiro limpo. E daí? E depois que deixar o corpo físico? Você vai apresentar o que no mundo espiritual? Não, tem que prestar conta lá. Cada um segundo as suas obras. Eu fui político lá. O que você fez lá? Fez nada. Você foi sempre contra os pobres? Nunca aprovou alguma coisa que ajudasse os pequenos? E diz ainda usa o nome do Evangelho, que é toda caridade e amor, gente. Vamos ter cuidado. É eu que estou falando? Não, são as Escrituras. Está escrito aqui que eu estou lendo. Continuar um pouquinho mais. Vejamos bem. Porque dás o dízimo da hortelã, dos frutos, dos cereais, e negligencia os preceitos, mais importante, a lei de justiça, que é a lei da misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir e sem... Temos que fazer esses mandamentos e seguir as leis dos homens na terra, que são pagar os impostos a César. Daí ele fala mais uma coisinha assim ainda. Guias de cegos, que quais os mosquitos engolem os camelos. É verdade. Quero dizer que essa passagem bíblica, está aí o Deus capítulo, versículo, todo certinho. Pode ler, se eu não estou falando o que está escrito ali, na íntegra. Outra coisa, vejamos bem. Mateus no capítulo 10, versículo 3, capítulo 10, versículo 3, 13 e 19, vejamos bem, Jesus ordena aos apóstolos que fosse por toda a terra, pregando o Evangelho. Que Evangelho? É esse que nós pregamos, pregando o Evangelho, né? Curando todas as enfermidades. Vejamos bem a autoridade que esses apóstolos tinham. Toda a enfermidade, mas dá de graça, mas dê de graça o que de graça recebeste. Vocês vão fazer isso, mas não vão cobrar. É de graça. Curar os enfermos, limpar os doentes, dá de graça. Porque naquele tempo era diferente também, não, porque naquele tempo não precisa pagar passagem. Não tinha transporte, tinha que ir a cavalo, a pé, sei lá, de barco. E quando chegava lá para pregar o Evangelho, aqueles moradores acolhiam eles. E eles ajudavam ali no dia a dia também, alguma coisa, e ficavam pregando daquela comunidade. Onde eles iam, achavam a comunidade que aceitavam eles, ficavam ali pregando para a comunidade. Não precisavam cobrar nada. Eu tinha um amigo nosso, que ele era do Exército, até inclusive, ele era um grande graduado do Exército. Ele tinha um dom fantástico de cura. Paulo Neto, o nome dessa alma. Ele ia por todo quase o Brasil, pois ele pagava a passagem com o dinheiro dele. Nunca cobrou nada. Ele vinha e ia em todos os estados, pagando a própria passagem. E ia lá, ajudava 100, 200, 300 pessoas, seja em 2, 3 dias, e ele ajudava a todos sem cobrar nada. Apenas a comida que a gente dava para ele ficar ajudando a comunidade. Esse é um discípulo fantástico. Ele tinha um poder fantástico de cura, mas claro. Então veja bem, esta ordem de nosso Senhor Jesus Cristo
É um imperativo, gente. Ele não falou assim, você deve cobrar, você não deve cobrar, você deve fazer ou não deve fazer. Ele não falou isso. Ide e pregar o evangelho, mas dê de graça. O que de graça estão recebendo, que é o dom espiritual, que não se cobra. Os espíritos não cobram de nós. Nós uma centena de espíritos que nos ajuda há mais de 50 anos. Eles nunca pediram um centavo nosso. Sempre nos ajudam, sem cobrar nada. Quem somos nós para cobrar as coisas que não é nossa? Essa é uma mensagem que eu acho meio profundo, mas está nas Escrituras. Eu não estou fora das Escrituras, eu estou falando que está dentro das Escrituras. E tem muita coisa nas Escrituras para nós aprendermos. No próximo, amanhã eu vou falar sobre o inferno, o céu e o inferno, dentro da Escritura. Eu também vou desvendar o céu e o inferno. O que é o inferno e o que é o céu? Que está lá nas Escrituras. É um ótimo do Evangelho para amanhã também. Escute. Eu vou passar a mensagem, vou passar onde está escrito. Então é muito importante. Gente, nós estamos aqui para fazer uma diferença. Porque você vem aqui e faz a mesma coisa e continua no mesmo ritmo? O que nós temos para ganhar lá em cima? O que você fez lá embaixo? Esclareceu alguém? Menos que está escrito há 2000 anos aí nas Escrituras, ou mais, o Velho Testamento é muito mais. 2000 anos é de Jesus para cá. Vamos trazer essa Escritura no verdadeiro sentido espiritual que ela nos ensina. Para nós não errar o caminho, não coar os mosquitos e engolir os camelos. Ou ser guia de cego para criar outro cego. Vamos cair tudo nos buracos. Temos que ter cuidado. É isso que Jesus está nos alertando. Ele não está cobrando Jesus de nós, nem Deus, nem eu, ninguém. Ninguém. Apenas temos explicando, instruindo, colaborando. Só isso. Agora cada um escolhe o seu caminho. Não é certo? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas vamos ter cuidado, não misturar muitas coisas, porque não vamos em lugar nenhum. Não fizemos nem aqui e nem ganhamos para lá também. Não contentamos nem aqui e nem lá no céu ganhamos nossa morada que nós tanto desejamos ter amanhã, um dia feliz para todos nós e toda a humanidade. Muita paz, um beijo no coração de todos. Um abraço fraterno a todos. Que Jesus nos abençoe e derrama suas bênçãos sobre todos os corações e as mentes da terra. Muito obrigado.